Se vocês quiserem abrir o Evangelho, daqui a pouquinho a gente começa, né? O capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Simone Marte está conosco hoje, vai colaborar com a gente aqui na nossa live de hoje, né? É o item 25 do capítulo 5 do Evangelho, tá? Se alguém quiser aí já aproveitando e abrindo o item. Boa noite aos amigos que estão entrando. Boa noite. Boa noite aos amigos. É uma grande alegria recebê-los na nossa live de hoje. Quer desligar a música? Diminuiu. Ah, é? A sua cachorrinha também faz o evangelho, né, Fátima? Legal. É um princípio espiritual, né? Então, o nosso contato com eles, fraterno, também promove o progresso desse princípio espiritual, né? Ele vai se sensibilizando também. Igualmente, Luciano, obrigado pela participação. Boa noite. Então, nós vamos começar, né? O item 25 do capítulo 5 do Evangelho, a melancolia. Vamos fazer a nossa prece primeiro e vamos fazer aqui a leitura do trecho, né? Para depois a gente fazer os comentários, tá bom? Pedir para Simone fazer a prece para nós, por favor. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, rogamos que nesses instantes encaminhe até nós os amigos espirituais que possam nos assessorar do mais alto, para que a nossa conversa desta noite, em torno do seu Evangelho, que possa calar fundo em nossos corações, nos auxiliando, Senhor, a termos atitudes melhores, mais fraternas. Que os bons espíritos nos inspirem tudo o que é bom e que possamos, Senhor, estar aliado aos seus ensinos, mas acima de tudo, praticando o seu Evangelho. Muito obrigado pela oportunidade. Esteja conosco. Esse trecho que nós separamos para nós comentarmos hoje é de François de Geneve, é a Instrução dos Espíritos, aqui do Evangelho, né? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E ele diz então: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Esse é o primeiro trecho, o primeiro parágrafo, né? Você já se sentiu assim? Você já sentiu essa melancolia, muitas vezes, que pode se abater sobre nós, como descreve aqui François de Geneve? Aí a gente queria convidar a Simone para comentar um pouquinho na definição do que é melancolia, né? O que é esse sentimento de melancolia, relacionando também um pouquinho com a depressão, e alguns recursos que a gente tem na doutrina para a gente trabalhar esse sentimento, essa questão que muitas vezes pode nos atingir, né? Boa noite a todos. Eu fui dar uma olhada na questão da melancolia
tanto na psicologia como na visão espírita, né, como nas definições do mundo material em geral e da visão quando a gente coloca a doutrina, né? Então, na definição da psicologia, né, eles dizem que é uma tristeza permanente, profunda, né? Uma apatia sentida continuamente por alguém. A melancolia nem sempre ela é uma doença, né? Mas ela pode se tornar uma doença mais crônica, com problemas sérios, que seria a depressão, né? É sempre recomendado, né? A gente sempre na doutrina recomenda que junto com o tratamento espiritual tem o tratamento material, né? E esse tratamento dos médicos é muito importante que ela venha aliado ao espiritual, né? E quando que é indicado que se passe por um médico também e quando não é indicado, quando a gente acha que dá conta sozinho, né? Então, principalmente, deve-se procurar o médico quando nós temos pensamentos suicidas, possibilidade de ferir alguém ou se ferir, né? Eles dizem isso, sensação persistente de tristeza profunda que cause um desespero e quando o quadro está afetando a saúde da pessoa, né? O trabalho, os relacionamentos com as pessoas, então é necessário que tenha também uma ajuda médica, né? É... A melancolia, ela está presente em alguns... ela, sendo comparada a uma tristeza, ela está presente também em algumas doenças que nós temos e que às vezes a gente não pode deixar de olhar para isso também, né? Então, ela está presente, como eu já falei, na depressão, nos transtornos afetivos sazonal. O que é esse transtorno afetivo sazonal? É aquela tristeza que a gente tem em dados momentos da nossa vida. Por exemplo, eu perdi um ente querido no mês de novembro. Então, todo mês de novembro, eu posso até não lembrar do ente querido, mas me dá uma tristeza. Eu começo a voltar um sentimento mais de recolhimento, de tristeza, uma melancolia, né? Natal, às Então, vezes, né? Natal, perda de entes queridos, Natal, quando Aniversário eu de alguém, passo, né? aniversário, quando eu passo também por alguma etapa da minha vida que foi muito marcante, difícil, então quando volta aquela época, e aliando um pouquinho aí a questão da doutrina também, nós sabemos que nós somos espíritos milenares. E dentro da nossa trajetória, às vezes, um dado tempo da nossa idade também, a gente, por exemplo, numa encarnação, por volta dos 20 anos, eu sofri alguma coisa muito grave para mim, enquanto espírito, que me feriu muito, que me machucou muito. Então, quando chega perto dos 20 anos, na próxima encarnação, eu não lembro o que é, mas eu começo a me sentir meio aflito, porque às vezes até é o motivo que o espírito desencarnou. Chega próximo daquilo que ele viveu na outra encarnação, ele pode ter uma recordação e ter um momento de tristeza, né? E agora, nessa questão sazonal, né? Sazonal, que é a questão que acontece lembrando de alguma coisa que até está no nosso inconsciente, né? Nós temos que tomar cuidado também para que a gente não fique naquela tristeza, naquela apatia, né? E procuremos os recursos que nós temos para sair daquela situação, né? Outra coisa também que pode causar, eu passei por isso, o hipertireoidismo. Ele também pode causar uma melancoliazinha, um recolhimento, um sono excessivo, assim, uma falta de vontade. Por isso que nós temos que estar atento também ao nosso físico. Nós sabemos que o físico reflete nós espíritos, mas se nós temos o recurso para podermos estarmos melhor, mais produtivos, mais cumprindo com os nossos compromissos, né, tanto material quanto espiritual, esse é o ideal. Nós temos que procurar o recurso da medicina, né? Então, no caso da esquizofrenia, algumas demências, então, por esses motivos, né, nós temos que estar sempre aliando as duas coisas, né? No meu caso, eu fiquei uns dias assim, eu achei estranho, porque eu não sou uma pessoa que tem uma tendência a ficar parada, a sentir canseira demais, sono excessivo, então eu fui procurar saber com o meu médico o que estava acontecendo, porque eu achei que tinha alguma coisa física também. E realmente, tomei uma medicaçãozinha que você toma de manhã, que muita gente toma, que é aquele puranzinho, e equilibrou, passou uns dias, eu já estava melhor, estava, né, mais na minha vida normal, né?
Então, se eu começo a sentir apatia, ausência de ânimo, inércia, tédio, eu tenho que me analisar para ver o que está acontecendo comigo, tanto materialmente quanto espiritualmente, né? Às vezes tem uma causa, né? Às vezes eu acabei de passar por uma situação difícil, tem uma causa, mas quando não tem uma causa, um acontecimento, né, que nos causa isso, temos que também aliar aí a uma segunda hipótese, que é alguma coisa orgânica, né? Muitas vezes isso pode caminhar para uma depressão, né? Esse sentimento, essa sensação de melancolia. E a depressão a gente sabe que é uma doença orgânica, mas como toda doença tem uma causa espiritual, e vale a pena sempre a pessoa se analisar, como a Simone falou, e buscar a orientação médica, muitas vezes da psiquiatria, né? Da psicologia, para tratar as questões físicas, né, a questão dos neurotransmissores cerebrais que fazem as sinapses, e aí, com essa baixa ou variação dos neurotransmissores, você pode ter uma variação de humor, e também a questão da psicologia, psicológica, para ver as suas dificuldades. Agora, eu gostaria de refletir um pouquinho com a Simone, com vocês, por que que muitas vezes nós sentimos tristeza? Talvez, muitas vezes, em razão de acontecer alguma coisa que nós não ficamos felizes, que não é aquilo que a gente espera que aconteça. Eu dou exemplo, por exemplo, do tempo, né? Então você tem aí o tempo chuvoso. E aí na televisão, já na previsão do tempo, alguém vai falar: o tempo hoje não vai estar bem, ou amanhã o tempo vai estar ruim, mau tempo, porque está chovendo, ou porque tem uma tempestade, uma ventania. Isso é um mau tempo? Não. Isso é uma condição do tempo, que necessária também, assim como o sol, o calor, também é necessária a chuva, às vezes o vento, às vezes o frio. Isso não é mal, isso é necessário. Então, o que é que me deixa com melancolia, me deixa com tristeza? Pode ser essa questão médica, né? Essa questão emocional, psiquiátrica, pode, mas também é a reação nossa em relação ao que está acontecendo. Eu fico triste porque alguém fez alguma coisa que eu não gostei, falou alguma coisa que eu não gostei, ou aconteceu alguma coisa diferente do que eu esperava, ou do que eu gostaria que acontecesse. Será que nós temos controle sobre tudo que acontece? Aliás, será que tudo que nós gostaríamos que acontecesse é o melhor para nós? Será que é? Não, não necessariamente, porque nós não temos ainda maturidade espiritual suficiente para saber o que é melhor para nós em todos os momentos. Então é melhor confiar em Deus porque Ele sabe o que é melhor para nós. E aí não ficar nesse processo de desânimo e tristeza, porque alguma coisa nos aconteceu diferente daquilo que a gente esperava. E sim, ter essa confiança, Simone vai trazer alguns textos interessantes, essa confiança em relação aos acontecimentos da nossa existência. Osmar falou, né, do Evangelho, que o Evangelho coloca para nós que a melancolia pode vir sem a gente saber bem de onde vem, né? Ele fala que é um desejo de liberdade que o espírito tem, que é inato no espírito, né? Então a gente reencarna, sabe que reencarna por uma necessidade, né? E como que a gente vai amenizar essa melancolia? Né? Como que eu posso amenizar essa melancolia que vem no meu espírito? Porque eu vim do plano espiritual, onde eu tinha liberdade, onde eu tinha a minha vida lá também, que é a verdadeira vida, e tive que vir aqui, né, com um plano de provas e expiação, ficar tolhido totalmente, né, totalmente não, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas ficamos tolhidos na matéria, que nos causa alguns impedimentos de alçar esse sonho, esse desejo do espírito de liberdade, né? Então, fica para nós uma reflexão que o conhecimento da verdade é a única maneira que eu tenho de amenizar esses efeitos. Por quê? Porque se eu sei que eu sou um espírito, que estou aqui temporariamente, que esse tempo ele é curto em termos espirituais, né? Onde eu vim com o propósito de me melhorar, de resolver algumas questões minhas enquanto espírito, evoluir, né? Então, eu tenho que ver esse momento que eu estou aqui como uma bênção.
E para eu poder trabalhar com isso, trabalhar com essa verdade, eu tenho que mudar certos pensamentos, né? Então, eu ver a reencarnação como uma oportunidade, uma bênção, e não como um sofrimento, um tolimento apenas do meu sonho de liberdade como espírito, né? É uma das colocações que o Evangelho nos coloca, essa melancolia aliada a isso, né? Então, nós sabemos que nós fizemos um planejamento reencarnatório, que nesse planejamento reencarnatório tem desafios, sim, né? Tem alegrias, tem tristezas, nós estamos no mundo de provas e expiações, tem hora que nós vamos passar por provas, tem hora que nós vamos passar por expiações, nem sempre vamos dar conta de tudo, né? Mas que é uma oportunidade divina de um Pai de misericórdia que quer o nosso bem. E para vir, nós temos todo o amparo espiritual. Então, nós temos um mentor espiritual, temos uma família, temos amigos, temos tantos recursos, né, para poder passar com o máximo de equilíbrio, sem dar vazão a esse sentimento de tristeza profunda, né? É natural que a gente, durante um acontecimento, alguma coisa, como Osmar disse, que nos contrarie, a gente sinta a tristeza, né? Mas quando eu sinto essa tristeza, mas sei o porquê dela, eu posso usar os recursos da doutrina para sair dessa situação, né? Conhecendo, me conhecendo, me trabalhando, porque a tristeza, Emmanuel nos coloca no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que ela tem dois tipos de tristeza. Ele fala que tem a tristeza da terra e a tristeza de Deus. Aliás, foi Paulo que falou, ele fala que foi Paulo que falou isso. Tem a tristeza da terra e a tristeza de Deus. O que seria a tristeza da terra? A tristeza da terra seria aquela tristeza porque eu não tenho o dinheiro que eu gostaria de ter, porque eu não tenho o carro que eu gostaria de ter, porque as dificuldades financeiras aliada à parte do dinheiro. Pode ser também aliada à parte que eu não tenho trabalho, eu não tenho sucesso, eu não tenho as coisas materiais, seria aliada às dificuldades materiais, né? Então, essas dificuldades materiais faz parte do plano de provas e expiação. Nós vamos passar por dificuldades, às vezes não é do dinheiro, mas é de alguma outra coisa material, né? Mas que nós podemos trabalhar com tudo isso com o máximo de equilíbrio. Quando a gente não trabalha, a gente acaba se complicando e até comprometendo a nossa reencarnação. E ele fala que a tristeza de Deus é aquela tristeza que a gente sente quando nós não estamos de acordo com as leis divinas. Então, quando eu cometo um equívoco, quando eu magoo alguém, quando eu faço alguma coisa que não está de acordo com aquilo que a minha consciência divina já está me pontuando. Então, essa tristeza é a tristeza divina. Por quê? Porque ela vai me impulsionar a fazer diferente. Então, quando dói em mim, quando eu sinto essa melancolia, essa tristeza por um ato que eu cometi, eu vou refletir um pouquinho mais quando eu for fazer isso novamente. Então, essa tristeza de Deus é ela que vai nos impulsionar. Então, é necessário que a gente ainda passe por essas tristezas, porque nós ainda não estamos no ponto de fazer, às vezes, o bem só movido porque já sabemos que o bem é o melhor para nós. Então, vem as dores, vem as dificuldades, eu me envolvo numa tristeza e essa tristeza me impulsiona a ser melhor. Então, é a tristeza divina, né? Os desafios que vêm para que a gente possa evoluir também, né? Lembrando assim, Jesus já nos disse, né, a felicidade não é deste mundo. Então, a matéria, a gente sempre fala isso, a matéria por si só, ela é perecível. Então, nós temos que ter consciência de que a felicidade plena é do espírito, né? E aqui estamos na matéria justamente para aprender e para lidar conosco mesmo, para aprender a lidar conosco mesmo, desenvolver sentimentos nobres, desenvolver o intelecto baseado nas leis morais da vida, né, na lei do amor. Então, é para isso que estamos aqui. Então, não dá para a gente esperar só conforto, alegrias, bem-estar, ou melhor, que tal se a gente focasse a nossa alegria no lado espiritual? Hoje eu vi um vídeo, não sei se vocês viram,
não sei, nem sei se é verdade, acho que deve ser um rapaz que passou um vídeo da casa dele, que lá em Santa Catarina, que com esse furacão, essa vendaval tremendo, acabou com a casa dele, destelhou a casa dele, molhou tudo, tirou tudo do lugar, foi uma bagunça. E ele alegre, feliz, sorrindo, dizendo: olha, pessoal, olha que legal, agora eu tenho uma decoração diferente na minha casa. Olha, agora quem tem uma piscina dentro de casa? Estava tudo molhado o chão da casa dele. Quem que tem uma piscina dentro de casa? Você não tem, mas eu tenho. Então ele estava vendo, eu não sei se realmente, acho que era verdade, imagino, né? Ele estava vendo o lado bom, se é que existe algum, num vendaval que destrói a casa dele. Então, para mim, isso me remete a pensar que tudo tem um lado bom, que se está acontecendo alguma coisa na nossa vida é pela vontade de Deus e pela minha necessidade. Porque Deus, logicamente, dentro das leis que ele criou, só permite que aconteça aquilo de que eu necessito. Então, eu estou reclamando do quê? Eu estou desanimado com o quê? Com as lições que Deus está me colocando pela sua misericórdia? Será que não é o momento de eu pensar de forma diferente? Pensar, olha, realmente Deus está acreditando em mim, porque se Ele está permitindo que eu passe pelo que eu estou passando, é porque Ele sabe que eu sou capaz de passar. Senão Ele não permitiria que acontecesse. Se Ele permite, é porque Ele sabe que é o melhor para mim como espírito, e não como um corpo que vai, ao longo do tempo, passando por transformações naturais da existência até chegar ao processo natural da desencarnação. É muito importante, né, a gente ressaltar que nós sabemos de tudo isso. Acho que todo mundo que está assistindo a live, espíritas e não espíritas, sabem, né? Que nós não devemos alimentar, devemos confiar, devemos ter fé, devemos ter esperança, né? Mas e quando a tristeza se instala? Eu sei de tudo, né? Eu compreendo intelectualmente tudo que se passa, né? Tudo, aceito os ensinos de Deus, sei que são as verdades, mas eu tô triste, eu tô melancólica, eu não tô conseguindo sair dessa situação, o que fazer, né? Então, eu tenho que também ter um movimento de procurar os recursos. Quando eu fui ler sobre a melancolia, eu dei uma olhadinha nos recursos que a psicologia, os outros, né, as outras filosofias colocam como solução para a melancolia. E eles dizem assim: solução para a melancolia: tentar ser uma pessoa melhor, dar mais do que receber e expressar sua gratidão a todos. Esforçar-se para ser um pouco melhor para os outros a cada dia e cercará de possibilidades que fará com que você se sinta melhor consigo mesmo. Então, isso não é na doutrina espírita que está, é na vida, né? Em todos os pensamentos, os pensadores aí da vida. Mas dentro da doutrina espírita, nós sabemos que nós estamos aqui para melhorar, para evoluir. Mas quando eu sinto essa tristeza, dentro da doutrina, o que é nos recomendado, né? Primeira coisa, o Evangelho de Jesus, né? Mesmo que eu não esteja, porque muitas vezes eu vejo que quando a gente conversa com alguém que está triste, a pessoa fala assim: eu não consigo orar, eu não consigo me fixar em nada, eu só fico naquela tristeza, naquela apatia, né? Então, precisa do esforço de fazer uma leitura, mesmo que eu não compreenda, mas que eu leia, né, o Evangelho, que eu busque o recurso do Evangelho, busque alguma lição que me inspire a sair daquela situação. Então, o Evangelho é o primeiro passo que eu devo buscar. Evangelho no lar, Evangelho para dormir, Evangelho terapia, né? No caso, quando eu percebo que a tristeza está me invadindo. Ações no bem, isso não pode faltar também, a gente tem que ter um esforço, né? Eu sei que às vezes fica muito difícil a pessoa sair sozinha, mas ela precisa de ajuda, precisa procurar recursos junto com amigos, na casa espírita, com o seu evangelizador, ele deve abrir o seu coração e pedir o auxílio. Então a gente precisa ter humildade também para isso, para aceitar que eu preciso de ajuda, né? E aí essas ações no bem, ela também vai ajudar a renovar
as suas energias, a colocar uma energia melhor, né? A fraternidade a gente sabe que nos ajuda muito a sair de nós mesmos e a renovar os nossos campos energéticos, né? Tratamento médico, se for o caso, como a gente já disse, né, que a doutrina nos coloca, substituição de pensamentos, né? Então, como o Osmar falou, a pessoa passou por uma tragédia, ela, em vez de colocar um pensamento pessimista, ela procurou colocar um pensamento assim, essa pessoa deve ter muita confiança, né, em Deus. Ele sabe que está tudo um transtorno, mas ele está procurando um alento para não viciar o pensamento dele só na tragédia, mas mudar o seu campo mental para colocando uma esperança, né? Fazendo até uma piada às vezes da situação, mas colocando um pouco de esperança na sua vida, né? Procurar leituras edificantes. Quando a gente está triste, a gente não pode ficar vendo também coisas tristes que vão fazer com que a gente se sinta mais triste ainda. Então, é colocar uma música alegre, assistir um filme que traga um pouco de alegria também, né? Então, nós temos que procurar os recursos daquilo que faça nos sentirmos alegre. Nem que aquele riso não seja aquela sinceridade, aquela espontaneidade, mas às vezes se colocar em situações onde eu possa sentir um pouquinho de alegria, né? Leituras edificantes. E outra coisa que é muito importante, né, quando a gente está na tristeza, não se sentir vítima. Porque quando nós nos colocamos na condição de vítimas, né? Ah, eu sou triste porque sempre achando, tendo aquele pensamento de alimentando que eu não sirvo para nada, que eu, né, não posso fazer nada, que eu não sou nada, porque às vezes a pessoa quando se envolve em muita tristeza, ela acaba partindo para isso, se sentindo, né, a autoestima fica muito baixa, né? Então, não colocar-se na condição de vítima, mas assim de um filho de Deus que está tendo auxílio, está tendo amparo, que precisa abrir as suas janelinhas para receber o auxílio que ele precisa, né? Sabendo que a reencarnação é uma oportunidade de nós reorganizarmos nossos sentimentos. Uma oportunidade sublime de trabalhar com os nossos sentimentos, adquirir sentimentos nobres que vão nos edificar enquanto espírito, né? E até o momento que a gente está vivendo, né? O momento agora de pandemia, ele está favorecendo muitas pessoas a entrar num clima de melancolia, de tristeza, quando a pessoa não está passando pelo sofrimento, por ver, né, tantas situações de pessoas desencarnando, passando por dificuldades. A gente sai na rua, mesmo que seja para fazer uma compra, a gente vê todo mundo de máscara, sem poder ter um contato. Tudo isso causa uma tristeza. Eu mesma, outro dia, fui no mercado, saí do mercado assim, começando a me sentir um pouco triste ali, porque vi tudo aquilo fechado, aquelas coisas toda fechada, e agora até a parte de eletrodoméstico lá, tudo com coisa preto lá, saí meio melancólica lá. Mas aí já comecei a reverter o meu pensamento, né? Porque a gente tem que trabalhar o tempo todo, né? Não alimentar, não deixar que essa tristeza tome o corpo. Saber que Deus é Pai de misericórdia, né? E que se a gente está passando por isso é porque tem um aprendizado a ser feito, né? O que o François de Geneve fala na sequência? Ele dá essa sugestão para a gente, né? Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Então, fortalecer a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo, ou seja, este mundo material, não é? Agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos deveres que Deus vos confiou. Então veja, nós temos deveres, Deus confiou em nós deveres, seja na família, no trabalho, na casa espírita, na atividade religiosa, em qualquer situação que seja. Ah, mas eu não tenho nenhum compromisso mais. Eu fico em casa o tempo inteiro, mas você tem deveres sim a cumprir. Você pode colaborar mesmo da sua casa nas mais diversas situações, inclusive com o pensamento, que tem uma força extraordinária. Então veja como nós temos todo esse amparo espiritual, né?
Depois ele fala assim, no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, inquietações, pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Então, força e coragem, não é? Sede fortes e corajosos é ter força e ter coragem. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Eu queria lembrar uma história interessante do Divaldo Pereira Franco, que está no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, que é um livro extraordinário, que a gente sempre recomenda, com episódios maravilhosos da mediunidade do Divaldo, explicados à luz da doutrina do Livro dos Médiuns de Kardec pela Sueli Caldas Schubert. É o episódio em que ele estava se sentindo muito desanimado. Bom, primeiro ele viu notícia de um cidadão que se jogou na frente de um trem em Salvador, desencarnando, e ele viu aquilo, ele tinha um caderno de anotações em que ele punha os nomes das pessoas que ele ia vibrando. E ele vibrou, orou 30 anos por aquele espírito que se jogou na frente do trem. Aí, passou os 30 anos, ele falou, agora eu vou substituir esse nome aqui no meu caderno, tem outras pessoas para vibrar e tudo mais. A vida seguiu, um dia ele Divaldo, estava desanimado, uma espécie de melancolia, quando apareceu um espírito para ele e quis consolá-lo. E falou, Divaldo, por que você está triste? Por que você está desanimado? Ah, porque isso, porque aquilo. Aí ele falou, né? Ah, não sei o quê, eu tô triste porque as pessoas parecem que... Enfim, deu o motivo lá. E aí o espírito falou para ele, Divaldo, por nós, espíritos desencarnados, eu te peço, não chore, não fique desanimado. Você sabe quem eu sou? Eu sou aquele espírito, aquele homem que se jogou na frente do trem, tal lugar, em tal data, e estava no mundo espiritual, naquela tristeza, naquela aflição, quando uma voz, uma luz me chamava e me tirava daquele sofrimento. E eu vinha saber depois que ele saiu, né, daquela situação, que era a prece, a sua prece, que estava me ajudando. Então, por favor, em homenagem a nós desencarnados, não fique triste, não se desanime. Então, isto vem a mostrar que quanto faz bem fazer o bem para quem faz o bem. Embora a gente não deva fazer, lógico, com essa intenção, mas faz bem porque o retorno do bem é o bem também, né? É o bem que a gente faz que retorna para nós em forma de alegrias. Então é uma forma de esperança, quer dizer, buscar a fé, a confiança em Deus, né? Olhar-se como um espírito, isso faz toda a diferença nesses momentos de pandemia, em qualquer situação da nossa existência, nos enxergar como espíritos ainda em processo de aprendizagem, mas que tem grande potencial e que Deus não desampara jamais. Nós, espíritas, né, temos já o conhecimento da importância dos fluidos, de como funciona tudo isso, dos nossos pensamentos, a importância do pensamento positivo, né? E nesse momento de pandemia, eu acho que para nós fica uma obrigação de mantermos, de nos cuidarmos a nossa questão vibratória, porque nós vamos contribuir, né? Todas as religiões contribuem, mas nós já temos o conhecimento, né, desse processo de contribuir para o plano espiritual, para que possa essas vibrações positivas ser levada, né? Aonde haja necessidade. Então, toda vez que eu estou em casa, né, e estou até entediado de ficar só em casa, né, pensar que a gente pode contribuir espiritualmente e muito, né? É momento, é lógico, de um convívio em família. Nós temos também percebemos que esse momento está nos colocando mais junto com os nossos familiares, e Emmanuel que coloca, né, que o lar é o cadinho redentor de almas endividadas. Então nós temos as nossas dificuldades também no âmbito familiar, né, que nós nesse momento estamos sendo convidados a trabalhar também com isso, né, com nós mesmos nesse sentido, né, mas além dessa bênção de podermos estar trabalhando junto aos nossos familiares, olhando com o olhar de espírito, né, um para o outro, nós também podemos contribuir na hora das nossas orações, né?
se sabemos que tem alguém em sofrimento, vibrar por essa pessoa, né? Fazer uma ligação, auxiliar nesse sentido, usar o nosso tempo, já que nós não podemos sair de casa, né? Para leituras edificantes, não ficar só no conhecimento, mas também na prática do bem, né? Porque é isso também que vai fazer a diferença e fazer com que a gente se trabalhe, porque automaticamente, como Osmar disse, quando eu faço o bem passa primeiro por mim, né? Para eu emitir as vibrações de amor junto ao plano espiritual, para eu trabalhar, para eu manipular o fluido cósmico universal, eu preciso emitir. Antes ele passa por mim, esse bem, né? Para depois chegar no outro. Então, isso é da lei. A gente não, mesmo que a gente faça sem o interesse ou com o interesse, ele vai passar por nós. Agora, lógico que é colocado no Evangelho que a gente fazer o bem sem esperar nada em troca é o ideal, né? Mas é da lei que a gente recebe aquilo que a gente faz, né? Lei de causa e efeito. Então, existe a lei e funciona assim. O capítulo 14 da Gênese, os fluidos, tem um trecho muito interessante, o capítulo inteiro é muito interessante, vale a pena a gente estudar, refletir, né? A gente tem o programa Revelação, lá na Rede Boa Nova de Rádio, que nós estudamos o livro A Gênese já há vários anos, convidando você a acompanhar. E também as casas espíritas têm o estudo do livro A Gênese, né? O ESD, todos os estudos doutrinários. Então, o capítulo 14 é os fluidos. E dentro dos fluidos tem o item qualidade dos fluidos. É muito interessante, convido você a acompanhar, né, conferir depois. Qualidade dos fluidos. O que é? Qual é o conceito espírita? Que nós estamos imersos num mar de energias, né? Assim como nós estamos imersos na atmosfera de gases da Terra, oxigênio, etc., nós estamos imersos no universo inteiro, que é infinito, nos fluidos criados por Deus. Esses fluidos são, em si, eles são neutros, né? O que vai dar qualidade a esses fluidos é o nosso pensamento e o nosso sentimento. Então, em torno de nós, no ambiente em que nós estivermos, no nosso lar, né, na casa espírita, enquanto estamos juntos, ou mesmo à distância, nós formamos um ambiente fluídico pelos nossos pensamentos. Então, quando eu construo pensamentos de esperança, otimistas, junto com os meus sentimentos, eu estarei criando um ambiente fluídico dessa natureza. E é claro que com a facilidade de atrair e entrar em sintonia também com espíritos desse nível mais elevado. E quando eu entro num processo de desânimo, de tristeza, de pessimismo, de reclamação, o que vai acontecer? Eu vou estar criando também esse ambiente fluídico pesado, negativo. E aí a sintonia espiritual também. Por isso, Jesus já nos diz: vigiai e orai para não cair em tentações. Vigiai e orai para não cair em tentações, o que? Dentro da nossa própria dificuldade, né? Não é a tentação fora de nós, e sim dentro de nós. É vigiar os pensamentos, os sentimentos, as palavras, as críticas, as zombarias, né? A gente é craque, a gente é expert em zombarias, em críticas, em julgamentos, esquecendo que o primeiro a ser atingido por esses pensamentos somos nós. Talvez o único, porque aquela pessoa para quem a gente está gerando esse pensamento, talvez não atinja-o. E nós somos atingidos pelo ódio, né? Pela mágoa, pela raiva, tudo que a gente constrói, o primeiro a ser atingido somos nós. Então, sabiamente, é melhor perdoar, é melhor amar. Por isso, Jesus sabiamente nos ensina o perdão. A Simone vai trazer mais um trechinho para nós estamos aí logo caminhando para o término, né? Um trecho bastante interessante também. A gente sabe que o contraponto da tristeza, da melancolia, seria a alegria, né? E aí eu achei interessante nesse livro, Sentimento, a Força do Espírito, né? Que ele fala sobre a alegria. Então eu queria encerrar a fala aqui falando um pouquinho também da questão da alegria. Como a gente manter esse sentimento em nós, né? O quanto é importante nós mantermos a alegria e não cair na tristeza e na melancolia, sermos gratos, né?
Ele fala assim: alegria é um conjunto de vibrações que parte dos sentimentos da harmonia e do equilíbrio. A alegria promove no espírito a reconstituição do processo vital. Ela traz as vibrações do amor e elimina os campos sombrios que contaminam o pensamento. Então, o quanto na tristeza eu me envolvo em pensamentos que vão me causar essa sombra que ele fala, vai me prejudicar o processo vital do meu organismo. Eu posso até se me envolver numa tristeza muito grande, como a gente já viu até nos romances, né? A pessoa entra num processo tão difícil de tristeza que pode chegar até o desencarne. Então, porque o seu processo, o seu campo vital vai sendo alterado. Então, da gente pensar nisso também, né? A alegria é uma energia transformadora. Tem sobre o conjunto mental uma força que impulsiona o pensamento a articular recursos que desmobilizam as vibrações doentias armazenadas nas células mentais. Então, ela destrói as células doentias. Então, quanto mais eu me envolvo em alegria, mais saudável eu vou estar. E aí ele fala: a alegria abre canais para conquistas superiores. Só quem ama compreende o valor da alegria promovida por gestos simples, mas rica de significado. E aí o que ele nos recomenda? A caridade. A caridade é a porta que oferece o caminho da alegria para o espírito. Então, caridade no sentido mais amplo. Existem muitas maneiras de eu fazer caridade. Não podemos confundir a caridade com a esmola, com o doar coisas materiais, né? Já passamos desse momento, né? É a caridade com aquele que às vezes tem uma palavra ofensiva, aquele que não nos compreende, aquele que ainda se compraz no mal, né? Então, sempre a pessoa que traz a alegria, ela também vai trazer o amor, vai trazer essa questão da caridade presente, porque muitas vezes a gente confunde a alegria com a euforia, com aquele sentimento de excitação, que é até um descontrole muitas vezes. A alegria é paz, ela é tranquilidade, ela é harmonia, né? E ela vem com o trabalho conosco mesmo no bem. Bom, nós então, para quem está É chegando... a máxima do Espiritismo, né? Nós estamos, para quem está chegando agora, nós estamos fazendo uma live pela página da Cefif sobre a melancolia do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Por que será que Jesus fala bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? É muito significativo isso. Dentro das bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, não os que não têm aflições. Ele poderia ter dito: bem-aventurados os felizes. Não. Ele disse: bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque faz parte da nossa aprendizagem ainda alguns momentos de aflição. Mas, por outro lado, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ele não diz: eu vos curarei, eu resolverei seus problemas, eu tirarei suas dores, curarei suas doenças. Não. Inclusive, ele cura algumas pessoas, né? Ele cura. Mas ele diz que vai consolar, aliviar as dores, porque as dores são nossas. Nossa responsabilidade, nosso compromisso e nosso mérito em resolvê-las. Seria muito fácil alguém sempre resolver nossas dores. Nunca nós aprenderíamos. Nós precisamos dessa aprendizagem, desse mérito. Então, ele vai nos ajudar a resolver as nossas próprias dores. Por isso, buscai, né, diz Paulo, né, buscai o Cristo enquanto pode, né? E viver para o cristão, viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então, buscar a esperança em Jesus, né? Sempre. Vamos então terminando a nossa live, passando agora para as vibrações. Você pode fazer para nós?
as vibrações, o passe à distância que a gente vai fazer, né? E depois as vibrações. Então, convido você agora a, mais uma vez, né, continuar com o seu pensamento elevado, buscando a sintonia, continuando com essa sintonia com a espiritualidade, rogando o Senhor que possa nos auxiliar, a todos nós que estamos ligados neste momento em nossos pensamentos com o mundo espiritual, que neste momento os benfeitores espirituais, as equipes de atendimento, do trabalho no bem, da espiritualidade, possam visitar cada lar que nos acompanha, que está conosco e naqueles que vibramos. E assim as equipes de passe fluídico espiritual possam derramar essas bênçãos, essas energias espirituais nestas pessoas que nos acompanham, em nossos lares, naqueles que vibramos neste momento, para que possam também receber essa visita da espiritualidade na forma de fluidos salutares, o fluido cósmico universal transformado pelo amor e bondade desses bondosos amigos. Desta maneira, transformando-se numa terapia benéfica a cada um, conforme suas necessidades e méritos. Com o nosso coração aberto, com a fé e a confiança na espiritualidade, recebendo essas energias espirituais que nos fortalecem fisicamente, moralmente e espiritualmente. É o momento também de rogarmos por nós mesmos, pela melancolia que possa nos abater, pelas aflições que passamos, pelas dores físicas e morais, pelas escolhas, pelos nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. Depositando nas mãos de Jesus a nossa existência, a nossa intimidade, sabendo que Ele sabe melhor do que nós aquilo de que nós mais necessitamos. Confiando plenamente, dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Sabemos que virá a resposta do alto, conforme aquilo de que necessitamos e merecemos. Também é o momento de vibrarmos por nossos amigos e familiares que estão enfermos, que sabemos estar enfermos neste momento, em hospitais, em seus lares, que possam também receber esses eflúvios benéficos do mundo espiritual. Aqueles lares que estão em aflições, em conflitos, em desentendimentos, nos vícios, aqueles espíritos que estão nas ruas, no abandono, ou estão também em asilos, em orfanatos, em presídios, muitas vezes no abandono, que possam também receber nossa vibração de fraternidade e amor. Aqueles que já estão no mundo espiritual, nos antecedendo no processo da libertação do corpo físico pela desencarnação, que possam também receber nossas vibrações de amor e caridade. Pelo planeta Terra, nossa escola, que nos acolhe, cujo governador, Jesus, está no leme, que possa ela toda e seus dirigentes e os bilhões de almas que vivem nos dois planos da vida serem amparados pela misericórdia divina. De nossa parte, agradecemos a espiritualidade, em nome de Jesus, tudo que temos recebido. Pelos momentos de aprendizagem, momentos difíceis, pelos amigos, pelos familiares, pelo trabalho, pela saúde ou pela enfermidade. Por aquilo de que esperamos
e daquilo que não esperamos, pois sabemos que é da nossa necessidade. Obrigado, Jesus, que a tua paz nos envolva e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nós queremos dar um recadinho antes de terminarmos a nossa live, né? Que nós temos as nossas atividades beneficentes que continuam acontecendo normalmente na nossa casa, na Cefif. E mais ainda, né? Porque agora, nessa época de pandemia, mais necessitados, não sei se vocês acompanham, aqui pela página do Facebook da casa, nós divulgamos a quantidade de famílias que nós assistimos extra. Além das 70, 80, nós temos mais de 100. Quase 200 esse mês. Quase 200 esse mês extras. Ou seja, além daquelas que a gente já assiste com a cesta básica, mais 200 famílias por mês. Ou seja, são 300 quase, né? E, claro que, neste momento que nós não temos a frequência das pessoas na casa, nós continuamos tendo, oferecendo o alimento, a cesta básica para essas famílias, né? E, às vezes, não só alimento, outras coisas também. Então, nós continuamos contando aqueles que possam contribuir, ou financeiramente, ou com a própria cesta pronta, mas aí a gente tem que combinar, porque a gente não pode ter aglomeração e tal. Então, o mais prático seria doação financeira na conta da nossa Casa Espírita, que está no Facebook aqui. Você pode procurar os dados da conta corrente, né? Está aí no Facebook, a gente pode pôr de novo, se for o caso. É uma forma de contribuir e assim a gente pode adquirir as cestas e levar em grupos menores, com todo cuidado, máscara e tudo mais, levar para essas famílias que a gente sabe, a gente tem visto de extrema necessidade. Então, a gente ainda, claro, continua contando com essas doações de todos, desejando a você um bom final de semana, lembrando que as nossas lives acontecem todas as segundas às 20 horas, quintas-feiras, 14 horas, sextas, 19, domingos, 10 da manhã, de palestras e do Evangelho, terças, quartas, quintas e sábados, 19 horas. Aqui na página do Facebook, que fica gravado também, e depois na nosso canal no YouTube também da Cefif, tá bom? Então, boa noite. Olha, o Carlos está perguntando os dados, eu vou colocar na página, tá? A gente já coloca de novo na página, assim todo mundo pode acessar com calma, porque são muitos números, né? CNPJ e tudo mais, então a gente põe na página com calma, vocês procuram lá, tá bom? Boa noite, obrigado, Simone. Boa noite a todos, fiquem com Deus. E até nossos próximos encontros. Tchau.